Boa noite a todos. Estamos aqui no estúdio do Jornal Novo, em Mogi das Cruzes, e hoje estamos recebendo a doutora Thaís Portes. Ela é psiquiatra, médica psiquiatra, e vai falar sobre saúde mental, um assunto muito importante nos dias de hoje. E é com muito prazer que nós recebemos a doutora Thaís aqui. Muito obrigada. Muito boa noite. Boa noite a todos, né? Muito obrigada, Vânia, pelo convite, né? Para falar sobre esse tema que é super importante mesmo, né? Obrigada. Como é de costume, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da doutora, né? Doutora Thaís Portes Urechino é médica psiquiatra, graduada em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes desde 2011. É professora do curso de medicina da Universidade de Mogi das Cruzes desde 2016. Coordenadora de residência médica de psiquiatria do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e também coordenadora do setor de psiquiatria do mesmo hospital. Médica do Centro de Atenção Psicossocial de Guararema desde 2016, ela também atende na Clínica Nise, em Mogi das Cruzes, onde é sócia proprietária. Doutora Thaís, o que a gente pode entender por saúde mental? Eu queria que você explicasse para nós. É um tema bem abrangente, né? O conceito de saúde mental é muito abrangente, né? E as pessoas não têm ideia disso, né? Você para na rua e pergunta para qualquer pessoa o que é saúde mental, eles vão dizer que é uma ausência de algum transtorno, né? E é muito mais do que isso, né? Pela Organização Mundial de Saúde, né, o conceito de saúde mental é caracterizado pela sensação de bem-estar. Então, seria uma pessoa que consegue administrar suas emoções em qualquer setor de sua vida, tanto no trabalho quanto em casa, ter uma relação, né, social. Isso é saúde mental, né? É o bem-estar. E como manter a saúde mental em dia com essa correria do dia a dia da vida da gente? Sim, a gente vive num mundo extremamente acelerado, né? E é bem complicado, né? A gente precisa, às vezes, parar, desacelerar, colocar o pé no freio um pouquinho mesmo. Porque senão a gente não aguenta, né? E para a gente ter essa saúde mental equilibrada, o que eu falo é que a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, né? Então, a gente precisa ter uma boa alimentação, né? Uma alimentação muito adequada, muito balanceada, atividade física, né? Que a gente esquece de fazer, né? Você sente preguiça. A gente não coloca como prioridade. Não coloca como prioridade, mas né? Durante a atividade física, a gente libera algumas endorfinas que ajudam a nossa regulação, né? E isso é importante, né? Então, a atividade física é muito importante. Mesmo a interação social, né? A interação interpessoal é muito importante para a gente, né? O sono, a regulação do sono, né? É algo que tem que manter equilibrado. Então, tem que ter uma rotina de sono, tem que ter uma hora para deitar, uma hora para levantar, tem que apagar tudo, deixar tudo desligado, televisão, o iPhone, né? Os tablets da vida, pelo menos uma hora antes de deitar, isso é muito importante, né? Uma leitura, né? Para a gente conseguir realmente manter uma estabilidade, né? O sono adequado é muito importante. E como a gente pode saber que está precisando de terapia? Muita gente pergunta isso, né? Quando eu preciso de terapia ou eu procuro quem? Psiquiatra ou psicólogo, né? Isso é uma pergunta muito frequente, né, Vânia? E assim, eu falo para todo mundo precisa de terapia, né? Porque a terapia, o psicólogo, né, o psiquiatra, enfim, o psicólogo mais, né? A terapia em si, ela ajuda no nosso autoconhecimento, né? Para a gente administrar nossas emoções, melhorar o nosso comportamento. E isso é muito importante. Então, todo mundo precisa de terapia. O que acontece é que as pessoas só procuram quando a coisa estoura, né? Fica disfuncional.
quando chega e ultrapassa o seu limite. É aí que as pessoas param e falam, opa, alguma coisa está errada. Às vezes nem a pessoa, né, percebe. Quem percebe muito são os outros que estão à sua volta, né, os familiares próximos, os amigos, né, até às vezes as pessoas do trabalho. Essa é a grande questão, né? As pessoas não procuram, muito pelo estigma ainda, né? Vem melhorando muito com o tempo, mas ainda se tem, né, aquele estigma, né, do psiquiatra, é coisa de louco, né? Eu não vou porque eu não sou louca, né? O psicólogo também. Também. Né? Então, as pessoas não param para pensar nisso, né? E falam assim, é bobeirinha, né? É frescura, daqui a pouco passa. E não é bem assim, né? Então, a gente precisa parar um pouquinho e realmente pensar. Precisa né? se observar também, né, doutora? Exatamente. Então, é esse autoconhecimento mesmo, que isso só vai trazer durante a terapia, né? Isso é muito importante, então todo mundo tem que fazer. Tá certo. Bom, eu já estou seguindo esse caminho. Isso é bom. Eu faço terapia. Doutora, preciso de ajuda, mas não sei a quem pedir. Como devo fazer? As pessoas não procuram direto o psiquiatra, né, ou o psicólogo, né, as pessoas evitam muito, ainda isso tem uma evitação, né, e aí o que eu posso falar? Procure um médico que você confie, né, às vezes as pessoas confiam em um médico, tem um médico da família, que todo mundo vai nele, confia nele, procura, né, e ele vai saber a melhor indicação para você, né? A gente recebe no consultório muitos pacientes que vão ao cardiologista primeiro, porque, por exemplo, está sofrendo de um ataque de pânico, acha que está morrendo, está infartando, né? Sim. Então, o cardio consegue orientar, o otorrino consegue orientar, né? Então, procura um médico que você confie. Ótimo. Ou, às vezes, até mesmo uma pessoa da família, Sim, não é? A sim. gente tem uma pessoa da família ou um amigo que é mais próximo, né? E você fala, olha, eu estou sentindo isso, eu não estou conseguindo dormir, ou eu não estou trabalhando bem. Então, assim, está acontecendo alguma coisa diferente com você, eu não estou conseguindo administrar o meu tempo, eu não estou conseguindo administrar isso que está acontecendo comigo. E aquele amigo, ele pode já falar assim, ó, procura ajuda médica, né? Vai fazer uma terapia, passa num especialista. Então, acho que esse pedido de socorro é muito importante. Né? É muito importante, porque às vezes quando a pessoa chega a procurar um médico, né, a gente vai falar aqui sobre depressão, que é a doença do século, né, chamada doença do século, já está num estágio em que a pessoa já, né, às vezes, até acertar a medicação, a pessoa, às vezes, no meio do caminho, ela já tira a própria vida. Então, assim, esse pedido de socorro, ele precisa ser feito, né? E precisa ser atendido também, não como, é frescura, né? Exato. Doutora, como sugerir que outra pessoa faça terapia? Porque ainda existe, como você mesmo falou, esse estigma de que, eu não sou louco, eu não preciso de psiquiatra, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso. Então, como que a gente pode trabalhar com essa situação? É o que eu falei, né, Vânia? Às vezes a própria pessoa não consegue identificar que ela está com algum problema, né, algum sintoma. Então, quem vai perceber mesmo é quem está em volta dela, né? Então, vai perceber alteração de sono, vai perceber uma irritação, alteração do humor, né? E é uma questão de chegar e falar, olha, né, talvez você não esteja se concentrando tanto, seu sono não está tão bom, a gente percebe que você está mais angustiado, talvez alguma ajuda seria importante, né? Algumas pessoas aceitam e vai muito bem, né? Algumas não, né? E aí se você se angustiar, você procure ajuda para saber como ajudar outra pessoa, né? Acho que isso é importante, né? Doutora, outra pergunta que eu acho bastante interessante é como que eu diferencio tristeza de depressão? A tristeza, ela é um sentimento natural que todo mundo vai passar.
E a gente precisa passar, né? A tristeza é um sentimento que faz com que a gente, aliás, todos os sentimentos, mas faz com que a gente perceba algumas coisas no nosso meio, né? A gente precisa sobreviver a isso, né? Então, através de algum acontecimento, alguma tragédia, né? Você vai ficar triste, mas isso não vai fazer com que você perca a sua funcionalidade, né? Pode sim, né? Você vai fazer mais devagar as suas coisas, né? Sem tanta vontade, mas a sua produtividade vai continuar lá, né? Sim. Os seus resultados você vai conseguir, né? De uma maneira um pouco mais dificultosa, mas vai conseguir. A depressão é um transtorno de humor, né? E tem outros sintomas envolvidos, né? Então, não só a tristeza, né? A tristeza é um dos, mas alteração de sono, né? O pensamento negativo, né? Pensamento de morte, a perda de memória, né? Alteração da memória, alteração da concentração, a falta de iniciativa, né? Falta de vontade, de nem conseguir levantar da cama, não ter vontade de abrir a janela do quarto, né? De tomar banho. Isso seria mais a depressão, né? E por algum fator que a gente não sabe, que não é momentâneo, né? Pode ser de várias situações do cotidiano da pessoa e de muito tempo, né? Seria um acúmulo? Podemos dizer, né? A depressão ele é multifatorial, né? São muitos fatores que podem ocasionar a depressão. Então, muito vem da genética, né? Do ambiente que a gente vive, né? Dessa cobrança intensa também, do comportamento da pessoa, né? Então, são múltiplos fatores. Certo. Desistir da terapia no meio do tratamento faz parte? Eu acho que o que mais a gente ouve falar e a pessoa fala assim, eu estava fazendo terapia, parei. Sim. Porque ela já acha que ela tá boa. Super bem, né? Se deu alta. Se deu alta, é exatamente isso, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum acontecer, apesar da gente, né, explicar, né, no começo do tratamento, a gente fala sobre a medicação, fala enfim, a gente dá todas as orientações de não interrupção de tratamento, que isso é muito ruim, porque uma hora tá bem, eu estava bem, parei e agora tô ótima. Mas será que vai ficar bem assim? Você fez o tratamento correto, né? A gente tem muita recidiva, né, de sintoma, com a interrupção abrupta, né, da medicação, né, sem a alta médica mesmo. Mas isso é muito comum, né? Começou a tomar porque a pessoa procura a gente quando está disfuncional, né? E aí, com a medicação, com a terapia, ela vai se tornando funcional novamente, né? E aí parece que aquele remédio está adiantando nada. Tanto faz quanto tanto fez eu tomar o remédio, então eu vou parar, né? Eu estou super bem, né? Para que eu vou tomar mais remédio? Né? Para que eu vou tomar remédio a vida inteira, né? Então aí a gente explica isso, né? Mas é comum. É muito comum. E assim, necessariamente, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem uma crise, uma época em que está com crise de síndrome do pânico, isso não significa que ela vai precisar tomar remédio a vida inteira, né? Ela pode ter um período, né, de tratamento que depois passa vai tirando aquela medicação e depois ela fica só com a terapia. Porque às vezes as pessoas elas têm essa coisa, eu não vou tomar remédio. Isso também é muito comum. Aí cabe, eu acho que ao médico, né? Aí eu pergunto, precisa tomar remédio a vida inteira? Ou tem um período em que a pessoa pode não tomar ou diminuir a ponto da pessoa ficar bem? E aí eu falo, depende, né? E aí eu uso muito a analogia de quem é hipertenso, por exemplo. Sim. Precisa tomar o antihipertensivo a vida inteira? Precisa. Né? Em alguns momentos, né, a questão eu uso muito isso, né? E às vezes a gente para sim de tomar, né? Num primeiro episódio depressivo, isso é muito comum, a gente faz um tratamento, o tratamento não é rápido, né? A gente faz um tratamento direitinho e muitas pessoas conseguem parar, né? Depois do tratamento. Isso depende muito, vai muito de caso a caso. Tem gente que sim, vai precisar tomar pro resto da vida, né?
tem gente que é momentâneo, que consegue, mudando o estilo de vida, né? Com a terapia, consegue se manter. Com a medicação, ajuda um pouco e a gente consegue sim retirar, né? Depende muito. Depende muito, né? E principalmente os remédios de tarja preta, né? As pessoas, elas têm pânico dos remédios de tarja preta, porque, porque eu vou ficar viciada. Então, assim, nem todo caso, né? Nem toda doença ou transtorno, ou, enfim, precisa se tomar o tarja preta para sempre. Às vezes tem que tomar o tarja preta durante aquele período, seja 3, 6 meses, e depois fica só com uma outra medicação que não é tão forte, que não tem tarja preta, né? Pode ser a tarja amarela lá, sei lá. Eu tô perguntando isso porque eu já tive depressão 3 vezes, né? E eu tive depressão numa época que eu morava no Rio de Janeiro e eu fazia faculdade. E foi justamente logo depois do vestibular, eu tive um pico de ansiedade muito grande no período do vestibular e depois resultou numa síndrome do pânico e numa depressão. E eu fiz um tratamento com uma psiquiatra, que também era psicóloga, então foi muito bom para mim. Depois eu tive uma crise aqui em Mogi, 2 crises já aqui em Mogi. Então, assim, dos 40 anos para cá, eu fiquei um bom tempo sem tomar medicação nenhuma. Eu tive novamente uma crise que foi bem forte. Eu posso dizer que foi bem forte. E nessa crise eu precisei tomar um remédio tarja preta e precisei tomar o remédio da depressão mesmo, que não é tarja preta. A gente sabe que remédio para depressão não é tarja preta. Tarja preta geralmente é mais para outras, para tratar ansiedade, fobia, alguma coisa assim. Os tarja preta, né, antigamente era muito usado, porque existiam pouco conhecimento das medicações. Eu, particularmente, quase não uso tarja preta, né? E realmente é isso, né? O tarja preta a gente usa para o menor tempo possível. Sim. E a menor dose possível, né? Exatamente por isso. A gente tem outras questões dos benzodiazepínicos em si, né? Hoje já existem muitos estudos que dizem que ele pode acelerar quadros de demência, por exemplo. Então, ele causa lentificação de pensamento, pode causar dependência também, né? Coisas que os antidepressivos, eles não causam. Né? Isso é uma dúvida também frequente, né? Eu vou ficar dependente do remédio, né? Sim. E os tarja preta, sim. Então, a gente usa, mas não é frequente, né? E é o menor tempo possível, na menor dose possível. Muito bom esse esclarecimento, porque as pessoas, elas precisam perder, né, esse pensamento de eu não vou no psiquiatra porque ele vai passar a tarja preta para mim. A doutora acabou de dizer que é o mínimo possível, né, que hoje os médicos trabalham com o mínimo possível de tarja preta, né, em casos em que há necessidade, sim, mas também com um período bem curto, né, e os outros medicamentos que são para depressão, para síndrome do pânico, para controle de ansiedade, que não causam dependência. Então, não há motivo para ficar com medo de ir ao psiquiatra. Eu quero saber, assim, até uma pergunta que eu li e eu peguei aqui. Minha família fala que psicólogo é coisa para gente louca, e da mesma forma o psiquiatra também. E que depressão é falta de Deus. Como posso convencê-la de que eu preciso de tratamento? Ainda existe muito forte, né? Melhorou, né? O estigma, ele existe ainda, né? A psicofobia é muito forte ainda, né? A gente combate com a informação, né? Com a informação sobre a saúde mental mesmo, né? E isso é muito importante. Tem gente que vai começar a entender, né? Tem gente que não, ainda não, mas a gente vai pegando um ou outro, bem de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha mesmo. E hoje as pessoas já começam a entender melhor, já começa a se falar muito depois que começa a aparecer na mídia, né? Ai, fulano de tal que é cantor tem depressão, né? Ai, o padre Fábio de Mello. Exato, né? Teve depressão fez tratamento. Fez tratamento. Isso. E isso ajuda também, né? As pessoas começam a se informar mais sobre isso,
né? Antes era algo muito velado, ainda é, né, muito velado, mas antigamente era muito mais, né? Então, as pessoas com transtorno mental, o que se fazia? Fechava a porta do quarto, fechava a porta da casa, ninguém entra, ninguém sabe que existe, né? Hoje já não, né? E isso é muito importante, né? É falar, é informação. Então, trazer a informação para a pessoa. Isso é muito importante. Sim, é muito importante. Uma boa estrutura familiar pode evitar um transtorno mental? Não, uma ótima pergunta. Uma boa estrutura familiar, o que eu digo, é um fator protetor, né? Mas não vai impedir, né? Muito porque o transtorno mental, ele é multifatorial. Então, tem muito da genética, muito do ambiente, muito da personalidade da pessoa, né? Então, são outros fatores. Então, ter uma estrutura familiar, o que a gente garante? É que, se tiver um transtorno mental, o prognóstico do paciente e a evolução desse transtorno vai ser muito melhor. Mas eu não digo que só porque a pessoa tem uma estrutura familiar boa, não, então eu estou livre de ter um transtorno. Não é bem assim. Não é bem assim. Olha, para você que chegou agora, está assistindo essa live, a gente está conversando com a doutora Thaís Portes. Ela é médica psiquiatra e está falando sobre saúde mental, um assunto muito importante. Então, eu quero que você seja bem-vindo, que você aproveite essa live, que você comente, compartilhe, que você curta a nossa live e quero dizer para você que você também pode assistir, se você chegou agora, você pode assistir ela na íntegra, logo após, né, o término, vai continuar no Facebook, vai continuar no Instagram, depois nós vamos também postar no YouTube, né, vamos ter também umas pílulas, né, que são alguns trechos da entrevista para você ir assistindo aos poucos. Você também pode acessar as nossas redes sociais, né, Twitter também, além do Instagram e Facebook, e o nosso site www.unovo.com.br. Então, seja bem-vindo, doutora Thaís Portes está aqui para tirar as nossas dúvidas sobre saúde mental. Quais as atividades, eu acho que você já falou no começo, mas vamos frisar um pouco mais isso. Quais as atividades eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental? Então, é o que eu falei mesmo. A gente precisa ter em mente que a mudança do nosso estilo de vida é muito importante, né? Então, eu falo aí que são 6 pilares da psiquiatria do estilo de vida, né? Então, o sono é um dos pilares. Isso é extremamente importante. A atividade física, a alimentação balanceada, a interação social, né? Mesmo com a pandemia, a gente teve isolamento social, né? Mas mesmo assim, a gente tem N tecnologias hoje, né? Então, precisa, sim, manter a comunicação com os familiares, o WhatsApp aí no vídeo, né? Isso é muito importante. Essa interação é muito importante para a nossa saúde mental mesmo. Moderar o consumo de álcool, que também aumentou na pandemia, né? É uma questão muito importante, a moderação do uso de álcool, do tabaco, né? Isso ajuda muito na nossa saúde mental. E acredito que seja isso mesmo. Com certeza. E técnicas de relaxamento, né? Meditação, né? Pra gente controlar o nosso estresse. Isso também é importante. A gente precisa olhar um pouco pra gente e falar, nossa, vamos parar, né? Vamos viajar, né? Ir pra praia, caminhar na praia, né? Isso é muito importante. Tudo isso faz parte, sim, né? Tudo isso faz verdade. Como eu consigo identificar que tem o síndrome do esgotamento profissional? A gente sabe que a pandemia, ela trouxe muitas coisas negativas, mas uma coisa que para algumas pessoas foi positiva foi o fato do trabalho home office, né? E ficar em casa, às vezes, você poder, às vezes, dar uma pausa, tomar um café, sabe? Porque, às vezes, no trabalho, a gente esquece até de ir ao banheiro, né? Esquece que tem que tomar água. Eu tenho dias que eu tô... É tanta coisa... Nossa, gente, hoje eu não tomei água. É uma coisa tão simples, né? E eu acho que o trabalho home office, ele te proporciona o ambiente da sua casa, né? Mas nem todo mundo teve essa mesma,
né, essa mesma sorte de trabalhar home office durante a pandemia. Então, teve que enfrentar o trem, teve que enfrentar o ônibus cheio, teve que enfrentar, sabendo os números altíssimos de casos de infecção da Covid-19. E a gente vê que existe já dentro do próprio ambiente de trabalho, existe muita cobrança, muita pressão, as redes sociais, elas estão aí, né? E a gente que é dessa profissão do jornalismo, a gente sofre muito com isso, porque a gente quer sair junto com todos os outros veículos de comunicação, com as outras mídias, sejam elas impressas, seja os aplicativos, né? Enfim, todas as redes sociais. E essa síndrome do esgotamento profissional, eu queria que você falasse para a gente como que as pessoas podem saber que estão sofrendo dessa síndrome. A síndrome de burnout, né, está muito em alta agora. Então, a gente percebe que o cansaço físico e mental em excesso, né, e como eu te falei, às vezes, né, a pessoa não vai perceber. Quem vai perceber são as pessoas que estão em volta dela. Então, cansaço físico, mental, de uma maneira excessiva, alteração do sono. Você vê que eu falo muito da questão do sono, mas a alteração do sono é muito importante. É um dos primeiros sinais, os primeiros sintomas que a gente percebe que algo não vai bem, né? Então, o sono é muito importante. O cansaço, o sono, a irritação, então a alteração muito brusca de humor, né? Então fica extremamente irritado por qualquer coisa que aconteça, mínima que seja, que normalmente a pessoa não ficaria irritada, né? Isso é um alarme, um alerta, né? Memória, alteração de memória, né? Então a pessoa fica mais esquecida, por conta da falta de concentração, né? Não tem até aquela concentração que tinha antes, aquela atenção, não consegue sentar para ler um livro, né? Não consegue se concentrar para assistir uma série que antigamente gostava, né? Então, esses são alguns sinais aí que a gente precisa, tem alguma coisa que não está muito legal. Isso é muito bom. Agora a gente tem uma pergunta que é um pouquinho mais extensa. Eu queria, é claro que você não vai falar, fala de todo, né? Assim, você vai dar só uma explicação breve de cada um, porque eu acho que é importante a gente saber diferenciar uma das outras. Eu queria saber sobre os transtornos mais comuns. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TAG, né? Transtorno de... Agora nem eu lembro o que era esse TAG. O transtorno bipolar, ansiedade generalizada. Transtorno bipolar, o TOC, né? O borderline, a depressão maior e o transtorno explosivo intermitente. Tá. Então, vamos lá. O primeiro é o transtorno... Déficit de atenção e hiperatividade. Então, hoje está em alta também, né? Antigamente ele era muito subdiagnosticado, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje a gente consegue diagnosticar mais. E ele é visto muito em crianças e adolescentes, né? Entre 7 a 12 anos, aí a gente consegue perceber que alguma coisa, até antes um pouquinho, mas a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada. Tem também nos adultos, né? Então, a criança, adolescente pode levar isso para a vida adulta. Na criança e adolescente, o que vai acontecendo, né? Ele não tem o cérebro totalmente formado, né? Então, ele vai acumulando informações, enfim, e ele vai tendo uma neuroplasticidade, né? E o que acontece é que ele vai sabendo administrar e aprendendo a lidar com isso de uma outra maneira, quando não tratado, né? Então, a falta de atenção, né? O hiperativo, aquele que não consegue ficar parado, né? Na sala de aula, que sempre, que a professora tem que ficar chamando muita atenção, isso a gente precisa ficar mais atento. Mas são todas as crianças que ficam correndo pela sala, que tem déficit de atenção e hiperatividade? Não, né? Então, a gente precisa realmente escutar muito os professores,
Os pais, né, como que é em casa, isso numa abordagem da psiquiatria infantil é muito amplo, né? Então a gente precisa de todas as informações, tanto dos avós, dos pais, isso é muito importante, da escola, né? Os outros ambientes que a criança convive, então faz, não sei, faz luta, faz karatê, faz judô, né? Vai num curso de música, como é que é, né? Tem que ver todos os ambientes que essa criança está, né? Então, eu coloquei esse primeiro porque o meu filho foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, ele teve muita dificuldade, logo de início, ele teve dificuldade para falar, ele tinha dificuldade de interagir com as outras crianças. Ele era muito agitado, mas muito, 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 desde o sono, que ele não dormia, ele se batia a noite inteira. Ele não me dava um minuto de sossego, e os professores diziam para mim, e o seu filho, ele não presta atenção em nada, e aí, assim, uns diziam que é autismo, outros diziam que era dislexia, outros, então, assim, foi uma confusão muito grande de diagnósticos aí nesse meio. Então, o ponto principal foi procurar um profissional que diagnosticasse o que ele tinha, né? Então, diante do diagnóstico, então, a gente iniciou o tratamento só após os 5 anos com medicação, porque até os 5 anos, aí eu comecei a ler muito, né? Sabe como é que é jornalista, né? Lê até bula de remédio. Então, eu comecei a ler muito, e ali eu aprendi que a criança até os 5 anos, ela agitada, isso é normal. Mas depois dos 5 anos, isso começa a atrapalhar no aprendizado, começa a atrapalhar em uma série de coisas. Então, foi aí que ele começou realmente, com 5 para 6 anos, a tomar medicação. E depois nós vamos falar sobre um outro assunto que também está relacionado. E a TAG? A TAG é um transtorno de humor, né? Assim como o TAG, né? Desculpa, gente, é o transtorno. Transtorno de humor, como o depressivo, né? Que acho que você tem aí também. Sim. Mas a ansiedade, na verdade, ela é natural e todo mundo tem. Isso é ok, né? Todo mundo vai ter. Isso é um fator protetor nosso, né? Pra gente tomar cuidado, né? Ficar um pouco mais alerta de algum acontecimento. O que acontece quando ele vira um transtorno, que qualquer, inofensivo que seja, né, a pessoa já fica com esse estresse, essa ansiedade mais aflorada, né, esse alerta mais, né, e isso causa um estresse, né. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa está o tempo todo em alerta, né, o tempo todo se antecipando de alguma coisa, porque... Isso é complicado, né? Porque a pessoa não consegue ficar disfuncional por conta disso, né? Então, tem a ansiedade antecipatória, né? Que a pessoa não consegue dormir quando vai ter que fazer alguma coisa. Uma atividade simples, eu vou viajar. Né? Não consegue se concentrar, não consegue... Isso acaba ficando disfuncional. Então, a gente não trata qualquer ansiedadezinha, né? Porque a ansiedade é normal, é natural. O que a gente vai tratar é quando começar a interferir na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né? Aí sim a gente vai interferir. Aí já entra com o tratamento. O transtorno bipolar. O bipolar está muito na moda, né? As pessoas falam, acordou bem e durante o dia já ficou, né? Tá bipolar, né? E não é assim, né? O transtorno bipolar... Ele tem uma fase, que é uma fase depressiva, né? E que dura um determinado período. E tem uma fase, que é uma fase da euforia, né? Então, de a pessoa gastar muito, em excesso, coisa que nem tem, né? Ficar muito, que a gente chama de hipertímica, mas ficar muito com alteração de humor, ficar... fazer muitos amigos, ou às vezes a pessoa já é mais retraída, começar a fazer amigos, falar, ter um pensamento acelerado que a gente fala, né? E também essa fase vai durar um certo tempo, né? Isso é o bipolar. E não é assim no mesmo dia,
Ah, eu acordei bem, eu tô falando, agora eu tô super triste, irritada. Isso não é o bipolar. Tem um espaço de Ele tem um tempo espaço de tempo. para Tem uma cada fase. Para cada fase vai ter um determinado tempo aí. E o toque, doutora? O toque. Obsessivo compulsivo, não é isso? Ele pode ser obsessivo compulsivo. Obsessivo, só obsessivo. Então, ter pensamentos intrusivos, né? Que a gente chama de vir o mesmo pensamento. O de limpeza, né? As pessoas conhecem muito, então, aquela de ficar pensando, eu tenho que limpar, tá sujo, né? Tem a compulsão, então, por exemplo, eu preciso limpar, então ele fica limpando o dia inteiro, né? E tem os dois, né? Obsessivo e compulsivo, né? Então, a pessoa tem esses pensamentos intrusivos e se ela não fizer esse pensamento, né? Então, por exemplo, tá sujo ali, eu preciso limpar. Então, se eu não limpar, vai acontecer alguma coisa comigo ou com a minha família, né? Então, vem acompanhado de um outro pensamento. Pode vir, acompanhado também, né? É muito complexo, mas resumidamente... Tem gente que tem aquela coisa, eu ouvia falar, né, que, eu preciso lavar a mão o tempo inteiro. Sim. Eu tenho que lavar a mão, minha mão tá suja, eu tenho que lavar a mão. Isso também de contaminação, isso na pandemia aumentou bastante, né? É um grande, né, um grande exemplo aí de que assumiu o transtorno obsessivo compulsivo é o Roberto Carlos, não é? Sim, então, exato. Ele assumiu e fez o tratamento. Eu acho que a gente precisa admitir, né? Precisa admitir que tem alguma coisa errada. E o borderline? O borderline é um transtorno de personalidade, né? E ele é muito intenso nas suas ações, né? Mas é muito taxativo, né? Você fala, você tem borderline, você é borderline, você é muito intenso, você é muito imprevisível, né? Não é só isso, né? É aquilo que todo mundo tem um tipo de personalidade. Eu tenho um, você tem outro, né? Então, a personalidade é o que diz da gente, né? A gente vai tratar também quando ficar disfuncional, né? Então, quando cometer algumas loucuras, né? Sem propósito, isso precisa ser tratado, precisa ser acompanhado. E o transtorno de borderline, muito pouca medicação. Não, assim, a medicação vai atuar em comorbidades. Então, eu tenho, por exemplo, um transtorno de borderline. Eu não gosto muito desse termo, porque é muito taxativo mesmo, né? E aí a pessoa vem com um quadro depressivo, né? E aí a gente vai tratar o quadro depressivo. Mas o borderline, ele vai ser tratado muito em terapia, né? Porque ele precisa ter esse insight, ele precisa ter, poxa, o meu comportamento não é legal, ele é muito impulsivo, né? Então, o que eu posso fazer para mudar? Isso é muito terapia. Ok. Bom, você falou que a depressão maior tá incluído um na ansiedade generalizada, né? E o transtorno explosivo intermitente. Esse daí eu fiquei até curiosa, porque eu falei, nossa, explosivo intermitente, deve ser aquela pessoa que já chega causando. Mas também, né? Também a pessoa é explosiva, né? Por qualquer coisinha, né? Então, por exemplo, deu uma fechada no carro. Nossa, já sai com um taco de beisebol, né? Né? Então, esse é o que a gente fala de um transtorno explosivo intermitente. Então, ele tem uma explosão de raiva por algo que é mínimo, né? E ele consegue perceber isso só depois do ato, né? Isso causa muito sofrimento. Muito sofrimento, né? E isso também precisa ser tratado muito com terapia. Então, existem muitos grupos, né, de terapia relacionados com transtorno explosivo intermitente. E com medicação a gente ajuda um pouco, sim. É conhecido como TEI. TEI. Agora, uma pergunta que eu vou fazer relacionado a todos esses transtornos, doutora. O tratamento desses transtornos pode ser interrompido em algum momento? Interrompido com orientação médica, né? A gente, sim, alguns deles a gente consegue interromper o uso da medicação, né?
depois de um longo período aí de tratamento. Alguns não. Certo. Porque eu andei lendo sobre transtorno de déficit de atenção, que é o caso, né, que eu já falei que é o caso do meu filho, assim, houve um momento em que a médica falou, não precisa mais de tratamento, vamos suspender a medicação. E suspendeu aos 14 anos, e hoje ele está com 24 anos, e eu sinto que ele precisa continuar, entendeu? Então, assim, já tentou o tratamento, a terapia, né, com psicólogo, mas eu, assim, sinto que é pouco. Uhum. Então, eu comecei a ler. E nessas leituras que eu fiz, os médicos dizem que não pode parar o tratamento, que tem que tomar medicação para o resto da vida. Aí eu quero saber se é para todo mundo ou se é para algumas pessoas. Isso vai depender muito, de caso a caso. Certo. É muito caso a caso mesmo. Muito... E tem que ser estudado mesmo o comportamento, todo um contexto. É um conjunto, né? Todo tratamento, ele vai ser multiprofissional, né? Então, vai precisar de uma equipe mesmo. Todos. Certo. Todos. Bom, eu quero perguntar como eu consigo controlar a minha ansiedade. Aquela ansiedade normal, não aquela generalizada, né? Essa a gente já sabe que só com terapia ou com medicamento, acompanhamento do psiquiatra. Mas como eu posso controlar a minha ansiedade? A gente consegue controlar se antecipando, né? Por exemplo, se eu estiver muito nervosa dessa live, né, por exemplo. Então, eu vou me antecipar, eu vou estudar. É a primeira live dela. É a primeira live. Eu vou estudar, eu vou... técnicas de relaxamento, isso é muito importante, né? Por exemplo, eu voltei ao trabalho. Comecei a ficar ansioso, porque eu estava em home office, né? E vou ter que voltar, como é que vai ser? Então, quais as medidas que você precisa ter para diminuir a chance de ser contaminado, né? Então, vamos fazer isso, né? Vamos manter o distanciamento, vamos usar máscara, né? Então, se antecipar com isso. E informação, né? A informação, se a gente estiver bem informado daquilo que a gente vai fazer, por exemplo, né? A gente vai ficar menos ansioso. Ótimo. E tem uma doença, né, que eu acho que para mim é nova, né? Eu queria que você falasse sobre o forto, que é o medo de voltar ao trabalho presencial, uma síndrome nova que surgiu com a pandemia. Forto. As pessoas ficaram em casa, isoladas, né, trabalhando em casa, mas agora elas precisam voltar ao trabalho presencial. E o medo de voltar ao trabalho presencial veio junto com toda essa situação que a gente ainda está vivendo agora com um pouquinho mais de calmaria, respiro, mas né? As pessoas ainda estão com medo de voltar. E eu queria que você falasse sobre essa síndrome. Não é uma síndrome, viu, Vânia? Na verdade, isso é uma sigla, né? O forto é uma sigla, né? Que vem do exterior, né? Que significa o medo do retorno ao trabalho, né? Fear to return to the office, né? Acho que é isso, a sigla. E não é uma síndrome, né? Aí eu peguei na internet e estava dizendo que era síndrome, então esquece a síndrome. É uma sigla que ficou muito conhecida, que é forto mesmo, mas vem desse medo de retorno ao trabalho, porque as pessoas se acostumaram com esse novo normal, né? Do home office e tudo. E aí, quando teve essa flexibilização, causou muito desconforto, né? E muita insegurança. Nossa, mas será que acabou mesmo? Será que dá para começar, né? Isso causou muito desconforto na população. E a gente pega muitas coisas do exterior, né? Então, essa sigla veio junto. Mas não é uma síndrome. Veio no pacote junto com o vírus lá na China. Veio no pacote. Mas, né, sim, muitas pessoas, por conta do isolamento, né, o número das pessoas recidivando dos transtornos mentais aumentou, né? E mesmo aquelas que não tinham o transtorno em si, né, começaram a desenvolver algum sintoma, né? E esse forto vem disso, né?
Então, é a pergunta que eu ia fazer, que eu vou fazer para você agora, que é como a pandemia refletiu diretamente na saúde mental das pessoas. Os consultórios estão cheios. Sim, os consultórios aumentou o número de pacientes mesmo, mas por conta disso mesmo, né? É o que eu falei, isso lá no comecinho, o ser humano vive pela interação social, né? A gente precisa dessa interação. E a pandemia veio tirando isso, né? Deixou a gente isolado. Então, a gente não tinha mais essa comunicação, né? Até a gente ir descobrindo novamente, né? O que causou muito isso, né? As pessoas recidivaram dos sintomas e muitos começaram a desenvolver os sintomas, né? Então, refletiu muito, muito mesmo nos consultórios. E você acha que a própria doença, o próprio vírus, ele também tem uma responsabilidade sobre esses problemas neurológicos? Estão estudando bastante, né? Mas a perda de memória, por exemplo, é algo que a gente está vendo muito pós-Covid, né? Está sendo muito comum, né? Eu tive Covid, meu esposo teve Covid e ele não teve sintomas. Foi considerado assintomático, porque ele teve, eu tô com uma dorzinha no corpo, acho que eu vou ficar resfriado. E foi trabalhar normalmente. Quando eu peguei, eu já senti alguns outros sintomas, e eu falei para ele, vai fazer o teste, porque eu peguei de você. E ele fez o teste, e uma das coisas que ele sentiu, né, e que eu também depois senti, foi a questão da memória. A memória ficou bem afetada, inclusive quando eu voltei ao trabalho, porque eu não tive nenhum sintoma pulmonar, não tive nenhum problema pulmonar, mas tive no estômago. Então, assim, fiquei muito ruim do estômago, fiquei 4 dias internada. E quando eu fui começando a melhorar, eu fiquei com medo de voltar ao trabalho, porque a minha memória estava muito ruim. Exato. Então, assim, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer documentos, como é que eu vou escrever, né? E assim, eu fiquei... Aí depois que eu voltei, as coisas foram voltando ao normal. Mas a gente tem mesmo essa sensação e a gente fica mais com medo de receber as pessoas. Mais inseguro, né? Com medo de cumprimentar, com medo... Enfim, né, foi uma volta, assim, em abril e a gente ainda estava com um número muito alto de casos, né? Então, depois que... O medo maior era ter uma reinfecção, né, da Covid. Sim. Então, aí você começa a usar 2 máscaras, porque você acha que você vai pegar de novo a doença, é uma coisa terrível. Então, eu acho que interfere bastante, né, doutora? Sim. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, porque a gente... como eu queria falar mais sobre esses assuntos, porque é muito esclarecedor. Eu queria que você aconselhasse as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, de saúde mental, nesses tempos de crise, né? E ter a consciência de que é necessário buscar ajuda médica. Isso é muito importante. Sim. Eu acho que o que eu deixo mais, né, que as pessoas guardem hoje é o nosso estilo de vida, né? Então, o que é mais importante é a nossa mudança mesmo de pensamento, de ter em mente que a gente precisa mudar nosso estilo de vida, né? Para a gente manter um bem-estar, né? Para a gente manter a nossa saúde mental equilibrada mesmo. E terapia. Todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo precisa. Porque o autoconhecimento faz com que a gente consiga lidar melhor também com as nossas emoções, né? E ter essa relação. Isso é muito importante. Eu quero agradecer aqui a quem está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram. Muito obrigada, né? João Souza, Rita de Cássia, Ana Elisa, Renata Rainho, Ana Portes, né, que deve ser parente da doutora. Leliane, Glória, João Umezaki, Cícera de Oliveira, Paulo de Melo, Aguinaldo Portes,
Silvana, Fernanda Muraev, que é colunista social daqui do Jornal Novo e paciente da doutora Thaís, Ana Elisa, e a gente fica muito contente de saber que vocês estão aproveitando essa live. Você que não assistiu a live inteira, pode assistir logo após o término. Você pode assistir no Instagram, no Facebook, no site www.novo.com.br e depois também no YouTube, né, assim que a gente conseguir subir essa entrevista. Nós vamos encerrar essa live agradecendo a presença da doutora Thaís Portes, psiquiatra, que trabalha no Hospital Luzinha de Pio Melo. Ela também atende na clínica, que ela é sócia proprietária, a Clínica Nice, em Mogi das Cruzes. Se você quiser, né, conversar com ela melhor, pode procurá-la. Agradecendo aos colegas da agência IVE, né, que tem sempre nos ajudado, dando suporte, ao nosso operador aqui de áudio, o Augusto, de áudio e vídeo, a equipe do Jornal Novo, a Júlia, que está aqui, né, anotando e fazendo aqui a parte das redes sociais. Agradecer ao diretor Júnior Siqueira e toda a equipe dele e pelo apoio, pela confiança que tem na jornalista Vânia Souza, né? E eu quero que todos tenham uma ótima noite. A doutora também pode dar uma boa noite. Boa noite, muito obrigada por ter assistido, né? Obrigada aí o tempo. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez e até a próxima live.